Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do TCC. Essa live que eu já tinha prometido a vocês, a gente vai acabando adiando. É o seguinte, a pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI, ela é composta de 3 semestres. No primeiro semestre, vocês têm 7 disciplinas. No segundo semestre, 6 disciplinas. São 13 disciplinas, cada uma com 30 horas, que são 390 horas, e mais um semestre de TCC. A gente não tem projeto, a gente não tem pré-projeto. Você, terminando as disciplinas, o trâmite normal é esse. Você procura um professor dentro das disciplinas que você estudou, ou alguma outra coisa que a gente possa encaminhar vocês, e às vezes não tem um professor. Aí você coloca um professor do programa, e a gente arruma um co-orientador que queira ajudar para trabalhar no TCC. O TCC ele pode ser tipo uma monografia, pode ser um artigo, desde que ele esteja ligado a uma das 2 linhas de pesquisa: gestão de projetos e governança em TI. Aí, abarcando ITIL, COBIT, LGPD, tudo está dentro, e gestão de projetos, usando metodologia ágil, ou PMBOK, unindo as duas, é dessa forma. Então, para você desenvolver o TCC, você precisa de um professor orientador. Muitos me perguntam, eu posso desenvolver o TCC durante as disciplinas? Pode. A Vivian, ela escreveu um artigo, publicou um artigo. Este artigo ela já colocou no formato do padrão do IFRJ, vou mostrar para vocês também aqui, e já vai defender. Já vou pegar a apresentação para marcar a banca dela, lá para o dia 15, 16, dia 15 não vou poder, porque eu tenho que estar no Rio. Mas acho que vou marcar para o dia 16, já vou marcar a banca dela. Então, já está com o trabalho pronto. Ela já publicou o artigo que ela escreveu e só colocou dentro do modelo do IFRJ. E aí vai defender. Então, você define o orientador. Tanto é que no calendário que vocês já viram, o período de definição do orientador é esse aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui também. Calendário 2023. Cadê? Bom, deixa eu compartilhar para vocês aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite a todos e todas. Só uma pergunta rápida, Boa noite, professor Daniel. Esse documento e talvez outros demais documentos administrativos, eles estão disponíveis lá no Moodle? Não, o Moodle já não está para vocês mais, a gente manda para vocês. Foi até uma coisa que a gente conversou, que foi até um erro nosso não ter deixado uma aba no Moodle para isso. A gente está... É tanta coisa que a gente acaba passando, a gente vai criar uma aba no Moodle, mas todos os professores têm, e a secretaria vai enviar para todos vocês esses documentos. Durante esse período, porque é o seguinte, deixa eu falar com vocês aqui. Vocês têm do dia 28 de fevereiro até o dia 28 de março, é o período que vocês têm que, obrigatoriamente, procurar o orientador, conversar e se inscrever em orientação. Como que você se inscreve em orientação? Tem um formulário de inscrição em orientação. Assim que terminar esse período, 28 de março, aqueles que não tiverem definido orientador, como eu já estou, por exemplo, com alguns, com documento assinado, a secretaria vai enviar um e-mail com os formulários, se já não enviou, informando que o prazo para indicação de orientação, de orientador. Aí você tem até o dia 3 de julho para agendar a defesa do TCC. Ou seja, durante o mês de julho, vocês têm que ter defendido. Por que a gente coloca até o dia 3/7? Porque, geralmente, as defesas sempre tem uma coisinha ou outra para arrumar. Então, quando você defende,
A pós-graduação só existem 3 possibilidades no TCC. Não existe nota. Ou você é aprovado com restrição, e aí você tem até 90 dias para refazer e apresentar para a banca de novo. Segundo a banca, se a banca considerar que o seu trabalho precisa ser revisto, aí geralmente são questões técnicas, ou reprovado. Muitos dos trabalhos na aprovação ainda tem algumas coisinhas para ajustar. A gente que está fazendo, que está lendo, passa muito errinho. Formatação, pontuação, isso é normal acontecer. Aí a banca sempre pede para corrigir isso, aquilo. Aí isso não é aprovação com restrição. É aprovação. Aí você tem 30 dias, a banca te manda a versão dela com os apontamentos, e vocês têm até 30 dias para entregar a versão final para o seu orientador, que vai rever, vai reler, estando ok, ele encaminha para a biblioteca. Aí vocês têm os documentos a pedir, nada consta a biblioteca, outras coisas lá. Aí a própria secretaria orienta vocês. Aí vocês têm que pedir a ficha catalográfica, de quem faz a coordenação das bibliotecas. Por isso que o template, a gente já deixa essa parte vaga, que é para a ficha catalográfica. E aí você, depois que entrega a versão final, a secretaria te envia os documentos para dar entrada no processo de solicitação do certificado de especialização. Então, prazo de vocês têm até 28 de março para escolher orientador. Diversos colegas de vocês já estão com orientação. Eu já devo ter uns 7 ou 8 colegas de vocês em orientação, que já vai começar, já me chamaram. KNAIP também tem. E aí vocês têm todos os 7 professores que participaram. E se alguém quiser alguma coisa voltada para o desenvolvimento, tem um professor, que é o José Ricardo, que está orientando um aluno do Maranhão, Fernando Wagner. Inclusive, ele defendeu o artigo num evento e vai defender o TCC dele agora, dia 14. Acho que dia 14. Dia 14. 13 ou 14. Vai defender o TCC dele. Então, este é o calendário que vocês têm que seguir. Então, até dia 28 de março, vocês têm que estar com a orientação definida. E a banca a marcar a defesa até dia 3/7. O que é isso? Bom, se eu não me engano, eu cheguei a colocar isso lá no... Eu vi, está lá no que eu restaurei hoje, a aba coordenação para a turma de 2023. E aí, acho que se vocês acessarem o Moodle e entrarem lá no menuzinho assim, cursos encerrados, vocês vão achar a aba coordenação, que, se eu não me engano, eu coloquei esse documento lá. Mas a gente pode mandar para vocês também depois, sem problema algum. Orientações para defesa. Tá? Aí está falando sobre o trabalho de conclusão de curso. Ele pode ser um estudo prático, teórico, empírico ou metodológico. Alguns alunos fazem revisão de literatura. Pertinente à área de conhecimento do curso, cujo resultado deverá ser apresentado conforme o manual do EFRJ, que eu também disponibilizei lá, mas também posso colocar de novo no grupo, se quiserem. Para a elaboração de trabalhos acadêmicos dos cursos de pós-graduação, quando for elaborado em formato de monografia e conforme o roteiro para a elaboração do artigo científico do EFRJ, quando no formato artigo. Aqui tem o endereço e aqui tem o endereço. No nosso curso, pode ser monografia ou artigo científico. O TCC deverá ser realizado com acompanhamento de um orientador, podendo ser admitido o acompanhamento de um co-orientador aprovado pelo colegiado do curso. Suponha que o Wagner queira chamar um amigo dele que dá aula num tal lugar para ser o co-orientador. E suponha que eu seja o orientador dele. Ele vai trazer o nome para mim, eu vou levar o nome ao colegiado, o colegiado aprova, esse professor pode trabalhar como co-orientador dele. E aí, obrigatoriamente, ele vai estar na banca. Aí serei eu na banca, este co-orientador e mais uma pessoa. Sendo o co-orientador dele,
externo, essa é mais um membro externo. Então, mais um membro interno. Porque após são 2 membros internos e um externo. Bruno, primeiro que a Vivian não adaptou para o TCC. A Vivian, o artigo dela. Se você leu aqui, ó, monografia ou artigo científico. Ou artigo científico. O trabalho dela foi um artigo publicado na revista, ela colocou dentro do formato do artigo do IFRJ. Ela não adaptou para TCC. Ela apresentou o artigo e adaptou dentro dos moldes. Porque, se vocês sabem, todos vocês já são formados, já tem gente que tem pós-graduação, tem mestrado, tudo. Cada instituição tem o seu formato de trabalho. Então, as normas da ABNT, elas aceitam, por exemplo, fonte Times New Roman ou Arial. Algumas instituições trabalham com uma fonte diferente. A SBC, por exemplo, que é a Sociedade Brasileira de Computação, ela costuma aceitar uma outra fonte. A SBC gosta de ser diferente. Mas existem algumas variações que podem ser aceitas. Então, ela fez uma adaptação, não fez adaptação, ela colocou dentro dos moldes do artigo do IFRJ, que está no manual de elaboração de trabalhos acadêmicos. Outra coisa, se vocês vão trabalhar com pesquisa envolvendo seres humanos, tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Aí você pode falar assim, mas eu não quero publicar, não quero nada. Aí o colegiado pode aprovar que você faça, ou o seu orientador, sem passar pelo CEP, mas você não pode publicar nada sobre essa pesquisa depois, porque não vai ser aceita. 2 alunos de 2021, que é o Daniel, do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e o Flávio Silva, que agora me fugiu de trabalho, eles fizeram pesquisa com pessoal de TI, os 2 cadastraram no Comitê de Ética e Pesquisa do IFRJ, o Daniel cadastrou no Comitê de Ética e Pesquisa do INCA, cadastraram o trabalho na Plataforma Brasil, já defenderam, já apresentaram os resultados na defesa, e agora, depois da defesa, até em 6 meses, eles têm que colocar os resultados apurados na Plataforma Brasil. O Flávio está transformando o trabalho dele num artigo para submeter para uma revista. Eu tenho até que ver qual revista ele vai submeter, mas já apresentou o TCC e já foi aprovado. O Daniel também. Os 2 submeteram ao Comitê de Ética e Pesquisa do IFRJ. E se você vai fazer uma pesquisa com seres humanos, já prepara de uma vez que o Comitê de Ética e Pesquisa leva um tempo para validar tudo. Aí você tem que cadastrar na Plataforma Brasil, tem uma série de questões que você tem que fazer quando envolve seres humanos. Mesmo que seja pesquisa online, uma coisa assim, você tem que passar. Aí suponha que você não queira publicar, não queira tentar a publicação. A gente pode até trabalhar sem levar o Comitê de Ética e Pesquisa. Mas saiba que se você for tentar publicar, você vai ser sumariamente negado por não ter passado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. E você não pode passar depois que o trabalho já foi feito. O trabalho tem que ser cadastrado antes, porque eles validam o trabalho de vocês, validam, por exemplo, o questionário que você vai submeter, ou o tipo de pesquisa que você vai fazer. Aí o Comitê de Ética e Pesquisa analisa e faz a validação desse trabalho para você. Tá? Como eu disse, ele é aprovado com restrição ou reprovado. Tá? E aí, se você for aprovado, 30 dias para entregar a versão final. O aluno aprovado com restrições, até 90 dias para entregar uma nova versão do trabalho aos membros da banca, para que seja emitida uma nova ata. A banca pode pedir para ter uma nova apresentação, ou ela pode ler o trabalho, já tem a primeira versão que você entregou, ela vai ter as considerações que foi feita, ou pelo menos a gente espera que tenha, né? Porque imagine que eu sou da banca, aí o Wagner fez o trabalho, por exemplo. Desculpa citar seu nome, Wagner, mas só assim, porque eu estou vendo você na minha frente aqui, mas só como exemplo. Aí suponha que o Wagner ficou aprovado com restrição. Quando chegar, eu já vou, eu analisei o trabalho do Wagner, deixa eu ver aqui. O Wagner alterou isso, tal, ficou no... Tá, beleza, tranquilo. Eu já dou a validação, os outros 2 professores a mesma coisa, aí você não precisa apresentar. Se a banca deliberar que você precise fazer uma nova apresentação, ela pode exigir que você apresente novamente o trabalho com as considerações apontadas pela banca, e aí te dá a ata de aprovado ou reprovado.
Somente fará jus ao certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu o aluno que tiver aprovação em todas as disciplinas e na defesa do TCC, além da entrega da versão corrigida, final, sem qualquer tipo de restrição. A banca é formada por, no mínimo, 3 pessoas, sendo pelo menos um interno e um externo ao curso. Então, você tem que ter, obrigatoriamente, um externo. Então, tem o seu orientador, que é o presidente da banca, um membro externo e um interno. Não pode ser os 3 internos, mas eu posso colocar, pelo exemplo, o Daniel, que é o orientador interno, e chamar 2 externos. Geralmente a gente faz com 2 internos e um externo. Marcação de banca tem um formulário, vou mostrar para vocês. E aí, para marcação da defesa, tem que anexar uma cópia atualizada do Lattes, a carta de anuência do estudante para defesa remota e o termo de concordância dos membros da banca para defesa remota. Tá os formulários aqui e eu vou mostrar para vocês. Quem faz convite à banca é o professor, o orientador, com o aluno. Chega num acordo, aí o Wagner tá, eu quero chamar o fulano para ser da banca. Mas vamos supor que eu não o conheço. Aí eu vou entrar em contato com ele, o Wagner vai me apresentar, vai falar. Então, não, beleza, vamos chamar então. Aí a gente chama a pessoa para fazer parte da banca. Aí vai ter que ler o trabalho e fazer os comentários. Tá? Então, isso é incomum. O orientador não pode virar para você e falar assim, eu só quero que chama fulano e beltrano. Muitas das vezes o aluno fica com receio e acaba aceitando. Não, isso é conversado. É um acordo entre aluno e orientador. Nunca tivemos problemas aqui de professores da nossa pós-graduação chamar pessoas para a banca em que o aluno não concorde. Sempre há a anuência do aluno e sempre nos demos muito bem. O Glauber defendeu em janeiro, a Patrícia chamou 4 pessoas para a banca dele. Ela como orientadora, eu e mais 2 professores do Rio Grande do Sul, que eu nem conhecia, fui conhecer na banca, mas que já trabalharam com o Glauber para a defesa dele. Então, a banca dele teve 4 pessoas na banca dele. E mínimo 3, sendo pelo menos um interno e um externo. E aí você pode chamar até mais pessoas para a banca de vocês. E aí tudo é alinhado entre orientador e orientando. E aí, o orientador, junto com o orientando, deverão tomar as providências necessárias para que se cumpra o envio do material produzido para todos os membros da banca, com pelo menos 15 dias de antecedência. Eventualmente, a gente pode conversar e até esse prazo ser um pouco menor. Por exemplo, eu e o Knaip, a gente sempre combina, aí tem alguns casos que a gente manda até com 5 dias, mas a maioria dos casos são 15 dias que a gente tem o prazo para mandar para a banca. A banca tem 15 dias de antecedência para ler o trabalho, fazer as suas considerações e no dia da defesa, na hora que for o momento do membro da banca falar, ele tecer as considerações dele. E eu vou explicar como é que é o fluxo de defesa. As sessões de defesa do TCC são abertas a público, exceto em caso de produto submetido a registro de patente. Neste caso, a indicação de sessão fechada deve constar no formulário de solicitação. Qualquer dúvida, spg.cpf@pfrj.edu.br, que é o e-mail da nossa secretaria. Então, 15 dias no mínimo para mandar os trabalhos, a gente encaminha para os membros da banca, eles vão ler. No dia da defesa, a defesa o aluno tem até 20 minutos para fazer a sua defesa. O professor orientador, que é o presidente da banca, faz a abertura da sessão. Faz a abertura, tá? Tudo. Passa a palavra para o aluno faz a sua apresentação, e aí, se ele quiser combinar com o professor, ele pode fazer os slides em acordo com o professor, isso não é obrigatório, geralmente a gente deixa por conta do aluno,
E assim, fica a critério. Mas, geralmente, os alunos mandam o PDF ou o PowerPoint para eu assistir e para ver se faz a correção. E aí, mas ele tem até 20 minutos. Eventualmente, pode passar um pouquinho. Não muita coisa. Mas no chat eu aviso para o aluno: 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. As sessões são gravadas. E a gente vai... Eu tenho todas as gravações das minhas defesas. Depois vamos colocar no repositório. Mas as defesas são públicas, então, como elas são divulgadas, qualquer pessoa pode assistir. Mas eu fico muito receio de deixar qualquer pessoa entrar se eu não conheço, para não acontecer o que aconteceu comigo numa aula do curso técnico, onde um aluno entrou e fez umas gracinhas lá que eu não sabia se o e-mail era dele ou não. A gente mandava o link para os alunos para fazer o encontro síncrono. Perdão, o aluno entrou, fez um monte de bobagem lá. Por mim, eu levava adiante para descobrir quem é e levar na Polícia Federal, mas fui voto vencido, não deixaram fazer. Então, ficou por isso mesmo. Então, 20 minutos. Aí começa as ponderações pelo membro externo, que tem 10 minutos para fazer as suas considerações, perguntar ao aluno, anotar informar o que ele sentiu de diferente, o que ele acha. Ou seja, ele vai dar as considerações depois para o segundo membro e o terceiro, o presidente da banca ou o orientador do aluno. Então, 10 minutos cada um. Também pode ser que extrapole um pouquinho. Geralmente as nossas defesas têm ficado em 1 hora. Pessoas 7 horas, 7h05, o aluno fala até 7h25, 7h20 e pouco. O professor começa a falar, outro começa a falar. Depois que os membros da banca fizeram as suas considerações, a gente sai para uma sessão em WhatsApp, ligação de vídeo, a gente desliga a câmera e o microfone e a gente faz a ligação por aqui, faz a deliberação, a sala continua sendo gravada, aí deliberamos, conversamos, aprovado com restrição, reprovado, tal. A gente volta para a sala e o orientador aluno faz a leitura da ata final com o conceito do aluno. Aprovado com restrição, reprovado. De todas as defesas do nossa pós-graduação, só o primeiro aluno que defendeu o DATU presencial, que estava com muita pressa, o dele foi aprovado com restrição. E eu fiz parte da banca dele. Dos outros, todos os trabalhos, nenhum reprovado e nenhum mais aprovado com restrição. Todos foram aprovados, todos com pequenas correções de formatação, palavras itálicas que não foram colocadas, palavras da língua não oficial, não português, não estavam em itálico, algumas siglas que não tinham seu significado ou tinham feito de forma diferente, questão do resumo, que não tinha o mínimo, que são 150 palavras, no máximo 500. Aí teve um aluno que fez uma vez com 112 palavras, aí a gente fez ele só ajustar o resumo, ajustou o resumo, passou, não foi reprovado, foi aprovado. Então, o TCC é dessa forma. Fluxo para defesa. Bom, antes da banca, requerimento preenchido, carta de anuência do estudante para defesa remota, termo de concordância dos 3 membros, o orientador com orientando, manda para a Secretaria de Pós-Graduação, né? Aí fica como que Secretaria da Pós em Gestão, que a Secretaria de Pós em Docência é SPD. Secretaria providencia a ata, o orientador é o presidente da banca e lê no dia. Documentos, orientações gerais, isso a Secretaria encaminha para vocês. Orientações gerais, requerimento para solicitação, carta de anuência do estudante para defesa remota, termo de concordância dos 3 membros da banca para defesa remota. Durante a banca, todas as sessões são gravadas, gravação, dar início à sessão, orientador, presidente da banca, orientando 20 minutos de exposição, aqui está 15 para cada membro da banca, a gente só
coloca 10, mas pode ser que chegue a 15. A gente fala 10 porque nem sempre todo mundo fala 10, sempre extrapola um pouquinho. Então, a gente sempre coloca 10, mas o oficial são 15. Depois, o presidente da banca abre um link reservado para deliberar, analisa e emite parecer, membros da banca, retorna para a sessão, faz a leitura da ata com o conceito do aluno. Serão encaminhados para os docentes as orientações gerais para o dia da defesa e a ata, que é para nós. A gente recebe a ata antes da defesa. Depois da defesa, ata preenchida e assinada, orientador e aluno, compartilha a gravação da sessão de defesa com a secretaria, arquiva a ata, providencia as declarações para os membros da banca. Depois da defesa, para o aluno, até 30 dias para entregar a versão final do TCC para a secretaria. A secretaria encaminha orientações para abertura de processo para o aluno. A secretaria dá a declaração e um histórico parcial para o aluno. Esses são os fluxos para a defesa. Este documento eu vou passar para vocês. Aí nós temos este formulário. Vou passar aqui, deixa eu só abrir aqui, peraí. Formulário de inscrição em orientação. Se você vai fazer o trabalho sozinho, solo, seu nome, pesquisa será desenvolvida de forma remota, se você for fazer remota, se você for trabalhar um estudo de caso em alguma empresa presencial, ou presencial e remoto. Sua formação profissional, que é a sua graduação, seu e-mail, o curso. Você vai marcar qual é o curso, telefone celular com DDD, número da sua matrícula, dados do professor orientador, nome do professor, e-mail do professor, telefone do professor. Eu, orientador do aluno acima citado, comprometo me orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em todas as etapas. Observação: a indicação de orientação respeitará o pedido do aluno, a adequação ao orientador e o atendimento às linhas de projeto de pesquisa do curso de especialização. Aqui você vai indicar a linha de pesquisa e o projeto escolhido, ou descrever em linhas gerais o que você vai fazer, o que você pretende fazer. Feito isso, assinem, o aluno assina, o orientador assina e eu, enquanto coordenador, assino. Sendo eu orientador, eu assino aqui, encaminho para a secretaria. Isto aqui é o que garante vocês na inscrição e orientação. E aí passa a ser aluno-professor. A relação é aluno-professor. Se você está sendo orientado por mim e você começa a me procurar para fazer algumas coisas. Me procura, eu não te atendo, me procura, eu não te atendo, me procura, eu não te atendo, não te respondo, não dou confiança, você manda trabalho, manda mensagem, eu não te respondo. Conclusão, eu te abandono. Entre em contato com a coordenação. Professor, o professor X, estou tentando contato com ele, não me atende, eu preciso do trabalho tal. Eu vou procurar o professor, saber o que está acontecendo. Se o professor declinar da orientação, a gente vai indicar um outro orientador para você, ou, como acontece algumas vezes, eu pego a orientação e dou sequência. Nunca aconteceu isso aqui na pós-graduação. Mas a gente sabe que tudo tem a primeira vez. Primeiro documento é este. Formulário de inscrição em orientação. E aí nós temos consentimento dos membros da banca. O que é isso? O aluno vai, né, junto com o professor. Está aqui, eu, Ricardo Silva Knaip, declaro estar ciente pelo acordo de participação remota via videoconferência
como membro titular na banca de trabalho de conclusão de curso de... Aí eu pego isso aqui, tá? Curso do nome. Tal. A defesa é o dia... às tantas horas, na plataforma Google Meet. Aqui, a gente coloca o link. É claro, está ciente, depois do acordo que a defesa seja gravada como prova da redação da defesa. Data. Docente. Todos os membros da banca assinam esse documento. Próximo documento. Carta de anuência de defesa remota. O que é isso? Eu, aluna, estudante, tal, sob a orientação do professor tal, estou de acordo em defender o trabalho de conclusão de curso intitulado tal, de forma remota no dia tal hora, com a seguinte composição de banca avaliadora. Nome dos membros. Estou ciente que devem enviarem até 30 dias após a defesa do trabalho de conclusão de curso a versão final corrigida, blá, 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 nome do aluno. Este documento também passa para vocês. Qual é o outro? Carta de anuência. Consentimento. Formulário de marcação da banca examinadora. A gente manda este documento para a secretaria para marcar a banca. Aluno, matrícula, telefone, e-mail, orientador, e-mail, co-orientador, se tiver. Data da banca, horário, local, endereço do Google Meet, videochamada, videoconferência, linha de pesquisa, título do trabalho, identificação da banca, orientador, assina, data, aluno assina, encaminha para a secretaria. Estes são os documentos que tem que ser enviado. Outra coisa. Este aqui é um modelo já é o modelo da nossa pós. Eu fiz um template, porque o modelo é esse aqui, quer ver? Um minuto. Eu lembro que eu passei para vocês, coloquei lá, Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do IFRJ, que é este aqui. No Manual de Trabalho, de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, eu tinha feito o template baseado neste manual, mas em 2018. E eu incorri num erro, porque no sumário, introdução, no meu template não estava numerado, e não me atentei que na versão atualizada deste manual, e quando eu fiz na versão 2018, a versão 2019 já trouxe que a introdução ela recebe o número 1.
Aqui tem tudo. Formas de apresentação, regras e formas de apresentação de citação, sistema de chamada, notas de rodapé, numeração progressiva, siglas, equações e fórmulas, elementos ilustrativos, tabelas, referências, regras gerais de apresentação, ordenação das referências, tal, tudo aqui. A estrutura de projetos de pesquisa, ó, aqui é as formas de apresentação. Então, 3, estrutura de projetos de pesquisa, elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais, estrutura de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. Item 4. Quais são os elementos pré-textuais? Quais são os elementos textuais? Que aí começa a introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais. Os elementos pós-textuais. Estrutura de artigo de periódico, como é? Quais são os elementos pré-textuais? Estrutura de um memorial descritivo. O nosso, a gente aceita mesmo monografia ou artigo. Está tudo aqui para vocês trabalharem dentro do que vocês fizeram. O que eu fiz? Eu fiz um template o mais enxugado possível, perdão, o mais enxuto possível. Qual é o template? Já está no padrão. Colocou aqui nome, título, já está no padrão. Já está no padrão, basta substituir pelo ano, no caso, 2023. Já está no padrão. Já está no padrão. Artigo apresentado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em gestão de projetos e negócios em tecnologia de informação. Ano. Nome completo do aluno. Título do trabalho. Essa aqui é a ata. Por que tem aqui? Porque quando você entregar seu trabalho, você recebe uma cópia da ata, você vai substituir aqui, está no trabalho. Aí depois vai ter os nomes dos professores aqui. Dedicatórias. Aí é opcional, está lá no trabalho. Você pode colocar ou não. Agradecimentos. Epígrafe, opcional, você pode colocar ou não. Resumo, aí está aqui. O texto do resumo deve ser digitado aqui. Eu fiz isso. Com um mínimo de 150 palavras e um máximo de 500, de acordo com as regras da BNT. E eu repeti. O texto do resumo deve ser digitado aqui. Tá? O texto, resumo, repetiu tudo. Aqui é o resumo. Palavra-chave. Mínimo 3, máximo 5. Também já está no padrão. Sobrenome, nome do meio, título completo do trabalho, tanto de folhas, orientador, orientadora, trabalho de conclusão de curso, especialização, tal. Aí pode colocar que tiver aqui. Aqui a gente colocou uma, não é essa. Instituto Federal do Rio de Janeiro, ano, ajusta. O abstract, e aí a mesma coisa, porém, na língua inglesa. First keyword, primeira palavra-chave. Second keyword, third keyword, terceira palavra-chave, de 3 a 5. Lista de figuras, quando houver, é muito interessante que vocês coloquem uma lista de figuras. E aí, ajuda bastante. Lista de gráficos. Lista de tabelas. Lista de quadros. Lista de abreviações em ordem alfabética. Aí, tendo isso aqui no texto, você não precisa escrever. Já está aqui. Aí você pode colocar lá CAPS, CL, IS. Se você não colocar, é obrigado? Não, ela é opcional. Cada primeira vez que esta sigla aparecer no texto,
ela tem que estar obrigatoriamente com isto aqui. Segunda em diante, não precisa mais. Então, uma sigla, obrigatoriamente, na primeira vez que ela aparece no texto, tem que ter o significado, depois você não precisa colocar. Tendo a lista de siglas, você não precisa descrevê-la no texto. Ah, eu posso descrever? Pode, se quiser. Aí o sumário, se quiser fazer. Sumário vai ser organizado de acordo com a natureza e organização do TCC. No artigo, dependendo do número de páginas, podemos suprimir. Eu já deixei o texto aqui em destaque. Por isso que está aqui. Ele pode usar ou não. Sumário também já está pronto. Se você vier aqui, botão direito, atualizar campo, todas as páginas, índice inteiro, qualquer alteração que eu fizer para baixo aqui, só altero aqui. Ah, o meu não tem anexo, não tem apêndice. Não tem problema, tira. Só ir lá, só vir aqui, ó. Não tem apêndice, beleza. Apago, faço isso, subo uma linha, volto lá no sumário, ó, atualizar campo, cadê o apêndice? Não tem mais. Tá? Voltei com ele. E aí, tá tudo na ponta aqui, basta ir substituindo. Tem algumas orientações aqui dentro do texto. Aqui falando. Aqui falando. Então, assim, tá bem tranquilo de fazer isso. É importante que o trabalho de vocês tenha introdução, pode ser uma lauda, uma página, fundamentação teórica, aí pode ter uma subseção, no máximo 3 níveis, mais do que isso é cansativo. Os objetivos, geral e específico. O geral é aquele objetivo macro. Os específicos é o seu objetivo geral desmembrado uns 3 a 5 objetivos, sendo que estes 5 objetivos têm que estar bem claro que eles foram alcançados no texto e o objetivo macro também é alcançado. A justificativa que justifica você escrever esse tema também é só uma lauda, ou não precisa nem ser uma página inteira. Metodologia da pesquisa. Qual é o método que você usou para descrever, para escrever o seu trabalho? Foi realizada uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, foi feito isso, de forma isso, na forma disso, assim, você descreve o seu método que você utilizou. No desenvolvimento, aqui está só o 6, mas se eu vier aqui, ó, eu posso ter ou não subseções aqui. O número de páginas da seção dependerá da natureza do trabalho, das especificidades da pesquisa. E aí você pode colocar 6.1, 6.2, 6.2.1, depende do que vai ficar no seu. E esse é o trabalho. Basicamente, idêntico a isso. Esta é a capa. Provavelmente vou dar uma olhada com umas coisas aqui para talvez alterar, mas a questão de ser artigo já está suprimida aqui na frente. Aqui. Pode usar esse mesmo template, sendo artigo, você adapta, sendo o TCC, já está quase pronto aqui. Quase pronto, que eu falo assim, o template já está todo tranquilo aqui. Exatamente o que eu tinha no outro lá. Então já tem um template que ajuda bastante. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. O erro que eu falei com vocês, que eu não me atentei, foi aqui. Ó. A introdução é numerada. Pelo manual agora, a introdução é numerada.
E no template que eu tinha feito, eu tinha tirado a numeração. Tá? Então, assim, tá bem tranquilo. Eu acho que dá para desenvolver um trabalho bacana. Tá? E aí a gente vai... Ó, tá errado ali, vou ter que mexer aqui, ó. Olha isso aqui. Só depois de o Winston. Então, tá na formatação ideal. Esse é o template que eu criei a partir do outro modelo, que eu tenho que agora rever com esse modelo aqui, que eu também disponibilizo para os alunos. Agora eu vou abrir. Aqui o regulamento geral da pós-graduação, também, que eu vou até fazer uma coisa aqui, que eu acho que é até importante. Vou copiar aqui e colocar aqui nas regras gerais, e depois eu encaminho para você. Defesa TCC. Aqui. Já coloco aqui. Já mando para vocês. A própria secretaria manda para vocês. Ah, eu lembro que também o e-book da pós-graduação. Lembram desse e-book aqui? Lembram desse e-book? Eu lembro que eu coloquei para vocês lá, quando nós tínhamos aqui os professores da pós, as linhas de pesquisa, trabalho com os discursos, e os professores, com seus respectivos currículos. Mas, por exemplo, esse colega nosso não está mais, continua, não está mais, doutorado, esse continua, esse não está mais, este continua, este não, este não, este não, este não. A gente tem que atualizar. É só me perguntar qual desses pode que eu passo para vocês. Geralmente vocês vão ter mais contato com Knaip, eu, Eli, Patrícia, Lindinei, Juliano e Maxwell. O Rafael Almada é o nosso reitor. A gente está pedindo para ele orientar o trabalho também, só que ele está muito apertado. Alguma coisa voltada para a educação, ele pode orientar. Eu acho que... Bom, estamos caminhando para 1 hora. Eu quero abrir agora para vocês para pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha e eu abro para pergunta para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga, Elaine. Elaine, pode falar. Elaine, se você estiver com o microfone falando, você está com o microfone desligado. Não estou ouvindo, não. Oi, Elaine. Consegue falar ou escrever no chat aqui? Oi, professor. Janaína, a Elaine falou, em relação à matrícula e na disciplina, do período de 28 de fevereiro a 28 de março, a gente faz no SIGA-A, né? Não. SIGA agora vocês não têm SIGA agora para isso. É entre professor e aluno. Você faz aquele formulário de inscrição e orientação. Aí a secretaria cadastra vocês lá, mas não é no SIGA. A gente, porque no SIGA, qual que é o problema do SIGA? O TCC não tem carga horária. Ele é feito... A gente tem, pelas normas da instituição, cada professor só pode ter 8 orientações por ano. Só o ano passado eu tive 8 defesas, já tive 3 esse ano, e eu estou com 21 orientações, todos caminhando. 9 para defender agora, mais o da Vivian. Então, são 10 para defender nesses próximos dias agora. E tem alguns que a gente vai ter que buscar, porque eles estão meio dispersos. Tá bom. De 2021. Alguém mais? Alguma pergunta? Oi, Elaine, consegue falar?
Daniel, Rafael, o artigo, ele não precisa ser submetido à revista, não, né? Não. Não tem obrigatoriedade de submeter, não. Mas se você, por acaso, submeter um artigo e ele for aprovado, aí você já está com a defesa pronta, como aconteceu no caso com a Vivian. Entendi. Tá? A gente, assim, a gente não obriga que você publique. Nós praticamos o incentivo à publicação. Por quê? O projeto que nós estamos construindo do mestrado é importantíssimo que a gente tenha a publicação. Perfeito, compreendido. Beleza? Tá? Quem mais? Pode falar. Gustavo, pode falar. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu meio que cheguei um pouquinho atrasado, mas depois da primeira apresentação, teria que fazer uma segunda apresentação para defender o artigo? Não, só se você for aprovado com restrição, a banca pode pedir uma nova apresentação. Só se você for aprovado com restrição. Aí você tem até 90 dias para refazer o trabalho e encaminhar para a banca. Se a banca achar necessário que você reapresente o trabalho, ela pede para você apresentar. Se a banca não julgar necessário uma nova apresentação, ela lê o trabalho, dá o ok e você está aprovado. Show, obrigado. Alguém mais? Nenhuma perguntas mais não, pessoal? Só lembrando que qualquer dúvida que tiverem, é só colocar no grupo lá que eu também respondo. Oi, Wagner, pode falar enquanto a Elaine arruma o microfone dela. Ok. Minha pergunta até ela não é muito técnica, mas eu acho que ela tem relativa importância. Eu já comecei a fazer essa busca, essa identificação de orientador e definição do escopo, do trabalho em si, do que vai ser o TCC. E eu até fiz alguma busca inicialmente com alguns professores que não fizeram parte das disciplinas que fizeram parte do curso de forma prática. Aí eu tive até dificuldades, realmente, até agora ficou mais claro que alguns deles estão desligados. Eu até consegui falar com um professor que ele não ministrou nenhuma disciplina. E além da dificuldade da fluidez na comunicação, porque ainda há realmente uma diferença bastante grande entre o EAD e o presencial, isso eu noto de uma forma bastante clara. Então não há muita fluidez, há dificuldade um pouco nessa comunicação. E às vezes ocorreu também de professor que estava com o Lattes desatualizado, então às vezes a gente acaba encontrando um tópico que ou nem encontra, porque esse problema da atualização que aconteceu comigo é porque ele não havia atualizado. E hoje, recentemente, ele está trabalhando com uma área de pesquisa, digamos, nova, diferente, que não está lá no Lattes. Então, assim, resumidamente, eu estou tendo um pouco de dificuldade com relação a isso. Eu sei que não é uma pergunta técnica, mas como o tempo para agora está ficando, digamos, bastante curto, o prazo está próximo, você teria alguma dica para a gente conseguir ter isso aí consiga fluir para a gente realmente ter uma definição clara do que vai... Porque às vezes é difícil você definir um retângulo no que você vai realmente trabalhar no TCC, até porque é um período curto. Se a gente vai pensar de forma prática, nesse primeiro período que a gente tem praticamente 3 ou 4 meses. Claro que eu sei que pode-se considerar essa extensão de mais 6, mas pensando nessa normalidade, a gente tem 3, 4 meses. E às vezes é difícil. Quando é um professor orientador, pesquisador, ele já consegue quadricular a pesquisa que vai se adequar e que vai dar dentro desse período de tempo. Às vezes a gente, até para faltar, tem que estudar um determinado tópico ainda para poder produzir, tem que ser um pedaço daquele tópico, mesmo que você tenha experiência e conhecimento, às vezes não se encaixa. Então, às vezes, parece que essa comunicação ela é muito, muito essencial. E aí eu estou tendo dificuldade, não sei se outros colegas também,
Não sei se há alguma dica como ajudar nesse primeiro momento, que é a definição do tópico, do escopo do trabalho e o orientador. Obrigado. Wagner, assim, o trabalho é a primeira coisa que eu falo com vocês. Vocês é que definem o que vocês querem trabalhar. Quando o aluno não tem nada definido, o que eu falo com ele? Eu sempre falo o seguinte, é uma fala padrão que eu uso. Eu viro para o aluno e falo assim, mas quando você entrou na pós-graduação, você não tem lá uma carta que você fez com a intenção, um projeto de trabalho? Aí um aluno falou assim, um caso. Não sei o que, não sei o que. Não, então peraí. Aí eu fui na documentação, você não escreveu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Como é que você sabe? Você não entregou a documentação no IFRJ? A documentação veio para a gente. Aí não é que você seja obrigado a fazer aquele trabalho. Porque assim, você tinha a intenção de escrever sobre isso aqui. Durante o curso, você viu que tem outra coisa mais interessante e você optou por escrever por isso aqui. Aí chega na hora de escrever, você não escreve nem sobre isso, chega para mim e fala assim, eu não sei o que fazer. Aí eu viro para você, estou usando o exemplo de você, Wagner, desculpa mais uma vez, porque você puxou para poder explicar. Aí eu viro para você e falar, mas você escreveu que queria fazer isso. Então, por que não partir disso daqui? Se você observar que não vai fluir, ver com o seu orientador se tem algum tema que ele gostaria de trabalhar com você, ou um professor. Daniel, você tem alguma coisa que você gostaria de trabalhar que de repente eu possa aceitar? Falar, Wagner, eu gostaria de trabalhar e escrever sobre isso aqui. Você consegue falar sobre isso aqui? Você vai olhar e falar assim, pô, Daniel, não, para mim não dá. Mas eu consigo falar sobre isso daqui. Te interessa? Eu olho, tá, mas o que você pretende fazer? Não, podemos fazer isso, assim, assim. Fechou, vamos fazer. Então começa. Primeira coisa é você definir sobre o que você gostaria de trabalhar, ou o que você tem mais afinidade. Você quer partir para gestão de projetos ou para linha de governança? Aí eu tenho muita facilidade com, por exemplo, alguma coisa no Scrum. Eu trabalho numa empresa em que eu participei de um projeto de migração de um sistema, de uma planta de industrial, de um equipamento que estava lá, que a gente projetou isso e tal, participou. Poxa, escreve sobre isso. Pega isso como estudo de caso e adapta. Por exemplo, eu trabalhei num projeto que a gente moveu isso aqui assim. Mas se eu tivesse movido assim, eu teria um resultado dessa forma. Então, escreve sobre isso, compare e mostre. Olha, eu fiz assim, mas se eu tivesse feito desta forma, eu teria um resultado melhor. Aqui eu não estou conseguindo equilibrar. Mas se eu colocar assim, eu consigo equilibrá-lo. Então, assim, o estudo de caso, eu gosto muito de estudo de caso. Que eu acho que é quando você coloca a sua vivência, a sua experiência, você coloca para fora essa experiência e você consegue dar vida ao que você fez. Teve uma aluna que trabalhou no hospital privado, e ela participou da migração on-premise dos dados da data center físico que eles tinham para a nuvem. Cara, você precisa ver o trabalho que ela fez. Parte técnica, perfeita. Ela pecou um pouquinho na metodologia, aí na introdução faltou uma coisinha, a própria banca já deu uma dica para ela, fez e deu uma tal. Ela ajustou o trabalho, perfeito o trabalho. Aprovado normal. E agora ela está numa empresa pública e está vendo a diferença que é a migração quando você trabalha numa empresa privada para uma empresa pública, que é questão de orçamento. Né? Empresa privada, você contrata a empresa, vai lá, faz, executa, tá ok. Na empresa pública é aquele problema das contratadas atenderem a contento a uma empresa, a uma instituição pública. É aquilo que eu falei com vocês numa das nossas aulas. Projeto de uma empresa privada é um projeto de uma construção. Um projeto privado, você tem prazo, custo, que tem que ser cumprido. No público, você tem dilatação de prazo, você tem adendo, aditivo para custo. Os riscos são sempre deixados de lado, muitas das vezes. Na privada, não. Tempo, custo e risco, eles são gerenciados
ali na risca para não perder dinheiro. Na pública não acontece isso. Então, eu sempre dou como ponto de partida o que vocês escreveram na carta de intenção de vocês. E, em cima disso, trabalhar. O Wagner, você me procurou. Me parece, Wagner, que você procurou o professor José Ricardo. Confere? Sim, correto, procurei. O professor José Ricardo está com um aluno, que é ele que vai defender dia 13 de dezembro, o aluno dele. Estava com um aluno orientando só. Mas, para você ver, o Fernando tinha vezes que mandava e-mail para ele, e eu estava sempre em cópia. Já teve vezes que demorou 15 dias para responder. Ele estava numa intenção de ir embora para Portugal, aí depois não deu certo, acabou não resolvendo não ir, ficou por aqui mesmo, e trabalha com a parte de inteligência artificial, mas se você vê que ele não conseguiu trabalhar com você, aí você pode procurar orientador, pode procurar a coordenação. Geralmente eu vou te dar uma dica para um professor, ou como acontece sempre, o aluno vira para mim, pô, Daniel, procurei fulano, Beltrano, preciso trabalhar, ninguém quer orientar. Você quer falar sobre o que, Wagner? Ah, eu quero falar sobre isso, isso, isso. Bora lá, vamos trabalhar. Então, você vai fazer isso, pumba. Igual eu fiz com um grupo de orientação. Eu criei um grupo no WhatsApp de orientação e vou passando essas informações. Isso que eu mostrei para vocês, eu fiz no grupo. E vou dando as dicas no grupão rápido. E os alunos vão escrevendo. Quando o trabalho está bem adiantado, manda para mim, eu faço a revisão, o aluno adequa, eu olho, pronto para a banca. Vamos marcar a banca. Isso eu vou fazer. Então, assim, esta é a minha forma de trabalhar. Mas também eu tenho... Deixa eu só conferir aqui. Orientações, deixa eu ver aqui. Coordenação. Pum. Orientações. Bom, eu já tenho concluídos 1, 2, 4, 6, 8, 10, que são 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 alunos já concluídos. Tem a concluir a vir um de vocês que vai formar 1, 2, 3, 4 trabalhos. Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alunos a concluir. Fora alguns que estão sem trabalho. Fora os que eu já peguei esse ano, que onde eu não notei, que não coloquei aqui, que são meus orientandos. Fora alguns outros que precisam dar um gás para fazer alguma coisa, senão pode acabar perdendo a pós-graduação. Imagina você fazer 1 ano de disciplina, deixar o prazo de 6 meses do TCC passar os outros 6 meses, completar 2 anos, e aí ser desligado do curso porque não fez o TCC e não apresentou nada. Eu acho uma tremenda sacanagem com você mesmo, com ele mesmo fazer isso. Então, assim, mas Daniel, a instituição tem regulamento. Oi? uma pergunta. Você mencionou aí a respeito do prazo. Qual que é o prazo mesmo para poder entregar o TCC? Ou para a gente finalizar? Vocês lembram quando começaram o curso de vocês? Ah, não lembro. Alguém lembra aí? Se eu não me engano... Em abril, né? 2002. 2 de abril. 4 de abril, 2 de abril, se eu não me engano. Então, vocês têm de 2 de abril a 2 de abril de 2023, 12 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Encerra em outubro o prazo de vocês. Mas por que a gente coloca julho? Porque se você defender em julho, você tem até 30 dias para fazer as correções. Porém, tem um período de férias dos docentes no mês de julho. Aí você vai a agosto. Aí você consegue entregar essa correção até o final de agosto. Aí passa setembro, manda para a secretaria, fechou o prazo. Por isso que a gente coloca um prazo apertado, porque se você precisar de um espacinho, eu tenho uma gordurazinha de pelo menos 1 mês e meio para frente. E se a gente pensar bem, você tem março, abril, maio, junho. 4 meses para escrever o TCC. Se você pega um artigo que tem aí 22, 25 laudas, 25 páginas,
Não é pouco tempo para que você desenvolva. Porque quando você não tem nada, aí sim, você demora um pouquinho a começar a fazer. Quando você começa a fazer, a dica que eu dou, vai escrevendo. É melhor depois você ir cortando alguma coisa do que pegar um trabalho com 10 páginas e falar assim, porra, vou ter que encher linguiça aqui, vou ter que encher linguiça aqui, e aí ficar enrolado. Então vai escrevendo, e vai escrevendo, depois a gente vai podando, mas dentro daquela estrutura. Objetivo geral específico, justifica-se por que você está escrevendo, e a metodologia. Fez esses 3, o resto flui normal. Aí você tem as considerações finais. Se você fez um produto, eu desenvolvi um software. Conclusão. Se você está fazendo uma revisão de literatura ou está escrevendo sobre alguma coisa que você não terminou de maneira efetiva, considerações finais. Aí eu dou uma dica para vocês. Nas considerações finais, sempre tem uma seção. Vamos supor que as suas considerações finais sejam o item 6. 6.1. Trabalhos futuros. Sugere-se, após esse item tal, que se faça com esta visão, assim, assado, para que possa comparar os resultados com o que foi obtido neste trabalho, alguma coisa assim. Sempre deixo uma dica para caso alguém queira pegar o seu trabalho e aprimorar, ele já tem um indicativo de onde ele vai continuar. Outra questão, isso eu sempre falo. Nunca escreva o trabalho. Fizemos assim, assado. Estou chutando que você esteja num trio. Durante o trabalho, nós elaboramos isso. Não se usa primeira pessoa no singular, no plural. Eu aconselhei, eu procurei. Não. Foi apresentado, foi pesquisado, conclui-se. Nunca que você coloque concluímos, aprendemos, conclui-se que, desta forma, conclui-se, neste momento é apresentado, e não apresentamos a seguir. Você não usa a primeira pessoa, ele é impessoal. O trabalho é o formato A4, fonte Times, New Roman ou Arial, tamanho 12. Aí você tem aí seções de texto, subseções, espaçamento entre linhas de 6 pontos, espaçamento entre parágrafos, 6 pontos, recuo da margem, 1,25, que é o que a gente sabe quando a gente começar a estudar, o professor fazia ditado, parágrafo. Aí você tinha a margem, aquele recuo que você põe para escrever. 1,25. Tudo isso já está lá no template que eu vou colocar para vocês, mandar no pacotão para vocês. Ou a própria coordenação, a própria secretaria acadêmica, eu vou pegar o e-mail de vocês com ela, de quem restou, né? Porque já tem os alunos que a gente vai ter que fazer o desligamento, e a secretaria pode encaminhar, ou eu pego o grupo de e-mail de vocês lá no WhatsApp, vou pedir para colocar no e-mail, aí eu pego, faço o pacotão e mando tudo por e-mail de vocês. Aí quem quiser puxar a conversa, pessoal, vão colocando os e-mails, aí copia e cola embaixo e vai acrescentando o e-mail de vocês lá. Aí depois eu pego tudo aquilo, copio, coloco no e-mail e encaminho todos esses formulários para vocês e essas orientações para vocês. Elaine, consegue falar? Sim, consegue ouvir agora? Consigo. Agora sim. Tá. Em relação ao prazo, só para confirmação, estava escrito lá no documento que a gente tem até 3 de julho para marcar o dia da banca, e a banca provavelmente é durante o mês de julho ou agosto. Sim. Né? Sim. Aí o prazo limite, então, é outubro. Vamos trabalhar com a data de 3/7 para vocês marcarem. Porque se eu falar com você que o prazo limite, eu sei que é outubro, vai chegar no final de outubro, o aluno, professor, eu preciso marcar. Aí fica complicado. Então, eu sempre trabalho com essa gordurinha. Põe na cabeça que vocês têm 4 meses para escrever. Dica minha para ficar fácil para vocês. Porque se acontecer alguma coisa, você tem uma gordurinha para frente. Então, põe março, abril, maio, junho. Aí vamos supor que você chegou no dia 3, poxa, Daniel, eu falto só revisar isso aqui e não consigo marcar hoje. A gente consegue aqui, por exemplo, chega no dia 10, 12 de julho,
marca para a primeira semana de agosto. Ou espera chegar agosto e marca lá para o dia 10, 12, conversa com os professores, olha, houve esse atraso, a gente vem de marcar com 15 dias, posso encaminhar com 10 dias? Se o cara concordar, 1º de agosto, a gente marca a banca para o dia 10, 12, 13, caminha para o docente e tudo certo, defendeu, acabou. Porque eu não gosto de trabalhar com a data limite, que é o correto. Porque é o seguinte, vai acontecer de chegar na data limite e não ter como fazer. E eu colocando um prazo antecipado, eu consigo controlar isso depois, caso, por exemplo, o Wagner precise, caso a Renata precise, caso você precise, Elaine. Então, assim, coloquem este calendário que eu passei para vocês, 3 de julho. Uhum. A minha dúvida é porque eu viajo Sim. muito a trabalho, então se eu marcar 3/7, minha pergunta é, eu posso marcar em 10 dias ou 20 dias, né? E aí vai cair Sim. em julho. Nunca é marcado a banca assim, 1, 2 meses depois, né? É sempre um prazo mais curto. Ah, sim, porque senão a banca cai no esquecimento. A banca tem 15 dias para ler o documento, que quando você marca com 1 mês, vai aparecer alguém que vai marcar com menos tempo. Aí vai aparecer outro que pode marcar. Aí o cara pode pegar assim, vou ler esse trabalho que é para agora, vou ler esse para agora, vou ler esse para agora. E aí, quando chegar, acaba caindo no esquecimento, e é normal de acontecer isso, porque já aconteceu comigo. Mas, então, e assim, rapidinho, se eu marcar dia 3 de julho, eu tenho que tenho que apresentar o TCC 10 dias antes do dia 3. Pelo menos 15 dias antes. Então, se você vai marcar a defesa dia 3 de julho, vamos encaminhar o trabalho para a banca no dia 3 de julho. Aí vai ficar para o dia 18, teoricamente. Só que dia 18 é recesso de professores. Aí só no retorno. Aí, em vez de marcar no dia 3, a gente vai até dia 11, 10, 11 de julho e marca como o Knaip fez. O Knaip fez em fevereiro, antes dele sair de férias, ele marcou a banca para agora no mês de primeira semana de março. Então já tem uma banca amanhã que ele marcou antes dele sair de férias. Porque ele ia voltar de férias, os professores estavam de férias, voltaram agora no carnaval, aí fechou a banca dele amanhã de manhã, 10 horas da manhã, do professor. De um professor do instituto que é aluno da pós-docência. Então pode acontecer isso. Mas como eu estava de férias até o dia 22, e quando eu voltei, e de fato, para mim, esse início de ano ficou muito tumultuado mesmo. Porque desde que minha esposa faleceu, dia 29 de dezembro, as coisas se acumularam muito. Aí eu tenho que desdobrar e resolver as coisas da administração, as coisas da coordenação, as coisas de aula e, principalmente, as coisas relativas ao falecimento da minha esposa, que é a documentação, arrumar isso, arrumar aquilo, e vira e mexe, banco. E ela tinha merrequinha lá, num banco tinha R$40, no outro tinha um dinheiro do irmão dela, que ela ajudava a tomar conta. As 3 irmãs, que o irmão dela é alcoólatra, e ele recebeu um BPC, e aí pegou o dinheiro, elas dividiram para segurar o dinheiro, caso ele precisasse de alguma coisa, e com o falecimento dela, eu tenho que conseguir um documento da justiça para pegar o dinheiro, para repassar para eles, isso demanda fórum, isso, aquilo. Meu filho que está em Portugal tem que mandar documentação com reconhecimento de firma, e lá é diferente, e aqui não aceitaram, porque ele mandou escanear o documento, porque em Leopoldina ele tem reconhecimento de firma. Então, assim, tudo isso demanda um tempo, e às vezes eu tenho que me desdobrar. Agora mesmo eu recebi um comunicado que eu tenho que ir na agência do INSS de Leopoldina para levar a certidão de óbito dela, porque no escaneamento eles não estão entendendo uma coisa lá que ficou diferente. Aí eu tenho que pegar a certidão, tirar a fotocópia, levar no cartório, reconhecer firma e entregar em mãos lá na agência do INSS para fechar a questão do benefício, que como eu pagava INPS para ela, eu tenho direito à pensão de morte para ela. Então, assim, esse monte de coisa me tumultuou muito. Então, muitas vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo o pessoal e estou sempre dando orientação dentro daquilo do que eu posso. Então, assim, eu peço a vocês, trabalhem com a data até o mês de julho, que aí se você, por acaso, precisar, você tem uma gordurinha ali para frente. Porque se a gente queima a gordura, no final fica complicado, apertado demais. Você já tem a data desse recesso de julho? Ele começa dia 16 de julho a 30 de julho. Tá, então vai acabar marcando para agosto. Por isso que o semestre encerra, por isso que a consolidação das notas é 15 de julho, 15/7. Mas eu tenho gente da turma de vocês que já está com trabalho que deve defender em maio, junho.
Mas eu sei que cada um é cada um, entendeu? De forma alguma eu quero obrigar todo mundo a defender em julho. Não, não é isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de trabalhar. O Daniel trabalha de um jeito, o Eli trabalha de outro, o Ricardo trabalha de outro, a Sabrina tem outra forma. Então, tudo isso, então assim, ninguém aqui está obrigando vocês a apresentem no dia tal. Não. O que eu estou dizendo para vocês é, tem essa gordura, porque se você não conseguir, você pode pedir uma prorrogação ainda. Só que, o que acontece? Os alunos ontem da 2023, eu queria adiantar o TCC, eu falei, olha, professor nenhum vai trabalhar com vocês adiantando o TCC. Por quê? Porque os alunos que vêm de 2022, o prazo do TCC deles é agora. E eu vou dar mais atenção para eles que estão terminando do que vocês que estão chegando. Eu não posso deixar um aluno que está terminando para dar atenção para você. Lógico, é obrigação nossa dar atenção. Mas você ainda tem um prazo para correr. E eu preciso que esses alunos se formem para que eles não saiam prejudicados. E aí, quanto mais acúmulo de orientações nós tivermos, fica ruim para a gente. Você tem que dar atenção para muita gente. E aí o colega não quer orientar, o outro colega não quer orientar. Mas, porra, vocês precisam formar. Aí o que acontece com o CNAE? A gente sempre acaba absorvendo isso tudo. Então, por isso que chega lá no tempo, lá você tem 20 orientações, 18 orientações, e para mim está tranquilo, tudo certo, eu desenrolo, eu vou fazendo, demora um pouquinho, enrola um pouquinho, mas aí faz parte, todo mundo entende. No final, todo mundo sai satisfeito, que defende e está tudo pronto. Só uma última confirmação. Nosso passo agora é enviar o formulário do orientador. Depois é desenvolver o TCC. Agora, a secretaria vai nos retornar depois desse formulário ou a gente espera eles mandarem o e-mail? Nós que temos que iniciar essa comunicação. Né? Você vai procurar, por exemplo, Daniel, eu quero trabalhar com isso. Você consegue me orientar? Falou, Elaine, esse tema não é mais legal, mas o Eli consegue esse tema. Alguém me perguntou ontem sobre alguma coisa de métodos ágeis. Eu falei, vou te dar o contato do Eli. O Eli trabalha com Scrum, que eu queria fazer com Scrum, tal. O Eli. Aí ele assina o formulário. E a gente envia para a secretaria. Ele entra em contato com o Eli aceita, o Eli pega o formulário, encaminha para o professor vai assinar, encaminha para a secretaria, e aí você pode começar a trabalhar. Mesmo que você não tenha orientador. Se você tem ideia de alguma coisa, escreva. Apresente a sua ideia que você já tem para os professores. O cara pode fazer uma correção, fazer assim. Eu tive um aluno ano passado que fez isso. Ele escreveu, procurou, ninguém quis, mandou, eu falei, deixa eu ver seu trabalho. Eu olhei e falei, tudo bem, eu te oriento, mas você muda isso, aqui. Não deu 1 mês e meio, ele defendeu o trabalho dele. Nesse formulário que o orientador assina, precisa já ter o tema exato? Sim. Não, o tema. Posso não mudar o título. depois? Tá. Pode alterar. Aí quando você tema eu tenho, o título ainda não. Não, o título você define com o orientador, ou você mesmo. O próprio orientador pode te dar uma orientação nessa questão do título, e não é fechado. É fechado quando você entrega a versão para a banca. Aí a banca pode, por exemplo, sugerir que você mude o título para A, B ou C, ou B, C, D. Se ela sentir que tem uma coisinha que não está em conjunto, então tudo isso acontece. Como aconteceu comigo, que a banca sugeriu que o título fosse mudado, porque eles colocaram pesquisa em instituições federais. A banca, não, vocês não pesquisaram em todos. Coloca assim, foi feito em 3 institutos da região sudeste. Um em São Paulo, um em Minas, um em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Rio. E não coloque que foram feitos da região sudeste, que vocês não entrevistaram todos. Vocês só pesquisaram em 3. Então, no título, limite esta informação, que é para ninguém criar a falsa expectativa de que vocês falaram que vão fazer para todo mundo, e chega na hora só tem 3. Aí a banca, os alunos aceitaram, alterou o título. Na ata eu fiz a observação, título alterado por sugestão da banca. Tudo certo, fechou, acabou, tudo ok, pronto. Entendeu, Elaine? Perfeito, entendi sim. Obrigada, Daniel. Falou a dúvida? Beleza. Oi, Wagner, pode falar. É uma pergunta rápida baseada no que a Elaine falou. Com relação ao colegiado reprovar uma proposta de TCC, é muito difícil, correto? O colegiado não reprova o projeto TCC. Quem reprova o TCC é a banca. Porque entendi. Eu estava falando que eu posso ter, então,
ter tido uma visão errada, mas eu pensei assim, você submeteu esse formulário com a assinatura do seu orientador e, no caso, do aluno, e por algum motivo ele seria recusado, pelo colegiado? Não tem isso. Entendi, a partir do momento que houve a assinatura do professor e do aluno que vai desenvolver o TCC e submetido, pode-se considerar que está aprovado o tema e a orientação. Eu assino o professor assinou o tema seu, eu jamais vou discutir com o professor. Eu assino como coordenador e encaminho para a secretaria, fechou, sejam felizes. Eu não posso jamais reprovar um tema que um professor vai desenvolver com você. Não é da nossa alçada. A minha alçada é, o professor definiu com você, assinou o formulário, acabou. Ele, você, vamos assinar e vamos embora. Vamos partir. Entendi. Eu acabei talvez viajando um pouco, mestrado, doutorado, que você tem a qualificação, você tem aí, mas a qualificação já está escrita. Eu acabei confundindo, desculpa. Não, a qualificação já é diferente, porque você faz uma pré-banca da qualificação. Mais alguma pergunta? Pessoal, se não temos mais perguntas, eu vou agradecer vocês. Caçar alguma coisa para comer. Eu cheguei em casa, era 5:45, vindo do campus, porque hoje eu fiquei sem minha carona, tive que pegar o ônibus 6h15, aí desci aqui na rodoviária 6h45, cheguei em casa, só deu tempo de comer um pedaço de pão com um negócio qualquer ali, um suco, e agora eu vou tomar um banho, dar aquela relaxada. No final de semana pegar uns documentos para assinar, alguns formulários que eu tenho para assinar, que também não consegui assinar. E aí eu vou startar o processo lá no grupo. Os alunos que querem receber as informações de orientação, coloca o e-mail aqui em seguida. Aí eu peço para colocar o e-mail. Aí é só copiar e colar, tá? Vamos fazendo isso, para a gente dar seguimento no nosso orientação. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Ô, Rafael, pode falar. Não, na verdade, não é pergunta, não. É só agradecer aí a disponibilidade rápida que o senhor teve aí para tirar as dúvidas, e sempre foi assim do início ao fim. A gente agradece, porque eu já fiz outras pós à distância e outras formações, e nem sempre é assim. Realmente, sua dedicação e de outros professores está sendo bem importante para nós alunos aí. Eu costumo dizer para vocês que é o nosso orgulho e a nossa dedicação ao curso. A gente erra, eu sempre falei com vocês, a gente erra. E eu disse ontem, eu vou errar com vocês, com os alunos de 23. Vocês podem ter certeza que eu vou errar pensando em acertar. Eu peco pelo excesso, nunca pela omissão. Isso vocês podem ter certeza. Então, qualquer coisa que precisar... Daniel, poxa, procurei os professores, ninguém está querendo orientar, está colocando objeção. Tá, qual tema você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Aí eu faço igual eu faço com os outros. Deixo o aluno bem à vontade, ele vai escrevendo. Quando tem bastante coisa adiantada, eu pego o texto dele e falo, altera isso, aqui. Faço, geralmente... 2 ou 3, eu faço uma leitura, devolvo para o aluno. O aluno corrige, manda para mim. Aí eu já faço uma leitura de uma outra forma, porque já corrigiu aquilo que eu pedi. Ou não. Eu sempre salvo as correções que eu peço. Aí, vejo mais algumas coisas, encaminho para o aluno ajustou, mandou para mim, eu falei, tá ok? Vamos marcar a banca. Tá boa, e a gente faz isso. Eu tenho um grupo aqui de orientação, já tem alguns alunos que defenderam, eu vou até tirá-los do grupo. Eu vou inserir vocês no grupo também, a gente começar, ou então crio outro grupo, Orientações 2022. Quem for orientando meu, eu já coloco no grupo e vou distribuir as informações que eu compartilho. O que, por exemplo, o Wagner perguntou, vamos supor que o Olívio ficou com sentido de me perguntar. Eu coloco, um aluno perguntou sobre isso. A resposta é essa. Eu vou lá e coloco para todo mundo. Aí serve para todo mundo. Então, a mesma resposta que eu dou para um, eu coloco lá e passo para todo mundo. Sempre foi assim, que é a dúvida de um, pode ser a dúvida de outro, mas ele fica sentido de perguntar, achando assim, poxa, eu perguntar, isso é uma besteira danada, eu vou ficar com vergonha. Nada é besteira. Se você não entendeu, pergunte, que a gente está aqui para responder. Se eu não souber responder, eu vou correr atrás para você e depois eu trago a resposta para você. É desse jeito que a gente trabalha. Alguém mais ia perguntar, quando o Rafael falou, quem mais ia perguntar? Eu queria saber se eu posso pegar algum livro emprestado em algum Instituto Federal aqui da região metropolitana, sendo aluno de lá, sabe dizer? Biblioteca? Janaína, teoricamente, sim, porque você é aluno matriculada
e tempo, porque o acervo ele é centrado numa instituição só, mas eu posso confirmar para você amanhã no campus e te dou a resposta. Eu vou na biblioteca e pergunto e te dou a resposta. Eu só te peço para me lembrar amanhã que eu vou estar no campus, aí eu vou lá na biblioteca, converso com o assistente de biblioteca e te dou a resposta. Beleza, amanhã eu lembro, então. Obrigada. Pode lembrar que eu pergunto, tá? E se vocês precisarem de alguma coisa, eu tenho alguns livros em PDF. Só que, deixa eu falar sobre o livro depois. Não, deixa eu encerrar a gravação que eu vou falar algo diferente. Posso encerrar a gravação? Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza? Boa noite. Beleza, pessoal? Se não tem mais nenhuma dúvida, vou encerrar a gravação só um minuto. Não saiam da sala ainda. Primeiro, agradecer vocês a presença de todos vocês, de todos e todas. Mais uma vez, agradeço vocês. Então, assim, qualquer coisa podem falar comigo. Tenha uma boa noite.